Boa noite, minha Paraíba, frente a frente no ar, a partir de agora, pela sua TV Arapuã Band, para você toda segunda-feira, às 10 da noite, para acompanhar aqui mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Ele tem conduzido em Brasília algumas pautas de repercussão nacional, mas sem tirar o olho dos movimentos políticos aqui da Paraíba, especialmente nas eleições de 2024. Estou falando do nosso convidado de hoje, senador da República, Efraim Filho, presidente da União Brasil aqui na Paraíba, líder da bancada do partido lá no Senado Federal, vai conversar com a gente a partir de agora. Vamos falar de Brasil, vamos falar de Paraíba com o senador Efraim Filho. Frente a frente, está no ar. Senador Efraim Filho, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, espaçozinho na sua agenda corrida Brasília-Paraíba, para estar aqui conversando com o nosso público aqui. Boa noite. Luiz, uma grande alegria estar aqui com você, boa noite, saudação a todo esse seu público qualificado, né? A gente sabe que é um programa que tem uma sintonia fina com a sociedade paraibana, com o público formador de opinião. Então, como você disse, nessa agenda corrida aí desde os últimos meses, já temos feito algumas tentativas, mas hoje à sua inteira disposição aqui para conversarmos sobre os assuntos que interessam ao Brasil e à nossa querida Paraíba. E aí, como eu disse, você tem conduzido algumas pautas de repercussão nacional, muito diretamente, e a primeira delas, desoneração da folha, né, de pessoal para 17 setores aqui da economia no Brasil. Hoje é dia 6 de maio, está todo mundo assustado com um tal dia 20 de maio, quando começa essa cobrança nos moldes originais aí da história da oneração da folha. O que é que você pode dizer hoje para quem está acompanhando isso? Qual é a perspectiva? Vocês venceram a queda de braço com o Poder Executivo lá atrás e agora é com o STF essa queda de braço. O que é que você pode dizer em relação a isso hoje? Luiz, hoje o que mais simboliza o momento é algo chamado insegurança jurídica, né? E esses setores estão diante de uma insegurança jurídica, vendo o dia 20 de maio se aproximar e sem saber como é que eles vão recolher, né, os seus impostos. Como é que eles vão recolher baseado numa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional ou vai estar valendo uma liminar, uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal em virtude de uma ação ajuizada pelo governo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal não age sozinho, ele tem que ser provocado. E, infelizmente, o governo federal se mostrou inconformado com uma decisão soberana do plenário do Senado e da Câmara. Ambas as casas do Congresso Nacional deram uma maioria muito ampla e sólida. O governo vetou, o veto foi à votação, a base do governo derrubou o veto do governo, depois o governo tentou por medida provisória e projeto de lei com urgência constitucional, viu que não ia adiante e aí abandonou a via da política, e isso enfraquece a política, para buscar na via judicial uma decisão que infelizmente entendo que está equivocada. O governo faz a opção por arrecadar, aumentar carga tributária, aumentar imposto, como se essa fosse a única prioridade. E o Congresso Nacional, num projeto de lei de autoria de um paraibano, que hoje é a principal matéria da agenda econômica discutida no Brasil, fez uma outra mensagem. Aí eu concluo com essa mensagem, Luiz. Qual é a mensagem desse nome, desoneração da folha de pagamento? Para traduzir isso politicamente é bem simples. Para os setores que mais empregam, que são intensivos em mão de obra, se paga menos imposto sobre folha de pagamento, para que não se eleve o custo do emprego, para que se não aumente o custo de contratar. Então, setores que impactam aqui na vida da Paraíba, que empregam muito aqui, setores como a construção civil, os call centers, a indústria têxtil, transportes públicos, o setor de comunicação, entre outros, são 17 ao total, impactam no Brasil, impactam na Paraíba, e a gente espera que essa solução aconteça até o dia 20. Eu ia perguntar, mas qual é a perspectiva, quais são os caminhos de reversão de algo nesse sentido? Quando o veto veio do governo, vocês conseguiram no Congresso, numa decisão de Congresso, derrubar ali e mandar de volta, enfim. No caso do STF é diferente. Qual é a perspectiva que vocês têm em relação a barrar isso até o dia 20? Hoje se trabalha com dois pilares de ação, Luiz. A via jurídica e a via política. Na via jurídica, o Senado Federal fez um recurso
contestando a decisão do ministro Zanin, especialmente dizendo que as premissas que vieram da AGU de que o projeto de lei não atende aos requisitos constitucionais estão equivocadas. Então, do ponto de vista jurídico, é isso que ataca, a gente espera tentar reverter na via jurídica. Pelo próprio STF. Pelo Supremo. A via jurídica é no Supremo Tribunal Federal. Tanto que deu aquela coletiva que deu muita publicidade, né, que deu muita polêmica, que era Pacheco e o líder do União Brasil, autor do projeto, o senador Efraim Filho. Então, foi ali que se decidiu. A outra via é a política. E é importante mostrar que essa estratégia do governo de escolher a via judicial, do ponto de vista do Congresso Nacional, para nós é um jogo de perde-perde. E o governo já percebeu isso. Até ganhando, o governo perde. Porque ele pode ganhar ali uma arrecadação de 10 bi, que no contexto geral é quase residual dentro do que o próprio Congresso já aprovou de aumento de arrecadação. Essa é a grande briga do Congresso com o governo, porque nós aprovamos de aumento de arrecadação taxação das bets online, a taxação das offshores, dos fundos exclusivos, a mudança na lei do CAF, que deu muitos recursos ao governo, a mudança na lei do ICMS, tá certo? Aprovamos o novo arcabouço fiscal, reforma tributária. Então, o Congresso deu uma agenda de mais de 80 bilhões de aumento de arrecadação ao governo. Então, caberia ao governo abrir mão. Então, só para concluir, a via jurídica enfraquece a via da política. Então, talvez hoje o maior movimento é na via da política, reuniões entre Pacheco e Lula, entre lideranças do Congresso Nacional, setores produtivos e municípios que também estão atingidos. Para que o governo retire isso ou repense. Que repense e que você consiga, num PL que já existe. O governo tem um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional. E na via da política se chega a uma solução consensuada, mediada, para que seja interessante para todos os envolvidos. Porque o que eu estou dizendo, se for resolvido pela via jurídica, o governo pode até ganhar uma arrecadação, mas comprou uma briga com setores produtivos importantes do segmento da economia, comprou uma briga com municípios em ano eleitoral e comprou uma briga com o Congresso Nacional, que azedou, né, muito o clima entre as lideranças do Congresso, porque se sentiram desrespeitadas, né, com uma verdadeira afronta não reconhecer uma decisão soberana do plenário, que o governo participou do debate, perdeu e não se conformou. Senador, como é que quando você sobe uma tribuna para fazer uma defesa da desoneração, da extensão desse benefício, quais são, do ponto de vista de mérito, quais são os argumentos que você destaca e bate na porta para dizer, olha, são incontestáveis do ponto de vista de os setores que tiveram esse benefício e empregaram mais ao longo desses anos no Brasil? Porque eu já vi contestação em relação a isso. E acrescento a essa pergunta o fato de que alguns representantes da CUT, eu já ouvi alguns representantes da Central Única do Trabalhador dizendo assim, olha, nós somos contra a desoneração do jeito que ela está aí, porque ela só beneficia o empresariado que não repassa uma margem aí de alívio que ele tem com essa desoneração para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Vamos lá, a CUT, na verdade, ela é um ponto fora da curva. Todas as outras centrais sindicais, elas apoiam a desoneração porque elas entendem que é uma forma de você assegurar empregos, novos postos de trabalho, porque 2 pontos de mérito são muito claros. E isso está nos dados que foram apresentados e publicizados no projeto e que conquistaram a maioria dos votos. Primeiro, quando você compara os setores desonerados com os setores que continuam onerados, há uma margem maior, mais alto, percentual maior de abertura de novas vagas. Então, se abrem mais vagas nos setores desonerados do que nos onerados. E também a média salarial. A média salarial em quem está desonerado, ela é maior do que quem está onerado. O que seria um benefício para o trabalhador. E que seria também um benefício para o trabalhador. Por quê? Porque como você paga menos imposto para gerar emprego, você acaba tendo uma margem para poder beneficiar quem produz, o empreendedor, e para beneficiar quem trabalha. Porque, Luiz, qual é o inverso? E aí vai ficar mais fácil ainda quem está assistindo nos entender. O que é que a decisão do governo significa? A oneração. Né? Você acabar com a desoneração, você está onerando. Está ficando mais caro contratar pessoas. As empresas pagarão mais impostos, mais tributos, 20% a mais por cada empregado. A empresa que não consegue ter esse aumento de tributo, né, no seu orçamento, qual é a solução? Ela vai demitir. As pessoas serão demitidas.
pais e mães de família que com o suor do seu rosto botam o pão na mesa da sua casa, vão para a fila do emprego, porque você também é uma pessoa que tem essa cabeça do setor produtivo. Se eu aumento o imposto e eu não tenho como pagar, eu só tenho para reduzir custos, é demitir pessoas. Então esse é o grande medo do trabalhador, é ir para a fila do desemprego nesses 17 setores que eles já anunciaram. Segundo impacto para o cidadão brasileiro, aumento de preços e de serviços. Por exemplo, transporte público. Se eu aumentei 20% no imposto que ele paga, ele não vai botar isso do bolso, ele vai transferir essa conta para o usuário, cidadão que anda de ônibus. O custo no transporte, ele reflete, por exemplo, no preço dos alimentos, porque o frete, né, para você poder carregar alimentos, por exemplo, ele encontra o Brasil todo. Isso para a Constituição Civil, call center. Então, aumento de preços de serviços e de produtos acaba sendo também uma consequência indireta da reoneração do governo. É inadmissível, me permita insistir, você aumentar impostos sobre folha de pagamento, sobre trabalho. Qual é a mensagem que passa? Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Está errado, está equivocado. Foi isso que meu projeto acabou, o Congresso concordou, infelizmente o governo insiste só pensando no aumento da arrecadação. Tá, mas você vai ainda hoje à noite para Brasília. Lá o Congresso está muito também dedicado a uma unidade em favor das famílias e do povo lá do Rio Grande do Sul, em função dessa tragédia toda das enchentes, e discutindo temas e capacidade de recursos para lá. Qual é, nesse caso específico da desoneração, qual é a boa notícia que você pode dar, assim, do ponto de vista de, olha, até o dia 20 conseguiremos algo, tem alguma reunião, tem algum, enfim, qual é a carta da manga que vocês conseguem barrar isso para que as empresas no dia 20 não tenham que já fazer essa liberação com base na oneração? Luiz, a conversa ela é permanente, ela flui o tempo todo, conversando com o Ministério da Fazenda. Eu recebi telefonemas do ministro Fernando Haddad durante essa semana passada. Conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Amanhã temos um almoço, tá certo, com o presidente do Senado para poder entender um pouco da leitura desse cenário do final de semana. Você vê que o próprio governo deu sinalizações de que quer negociar, porque já entendeu que se for pela via judicial, até ganhando, perde. Então, chegar por uma solução pela via da política, a via consensuada, organizando municípios, setor produtivo, Congresso e Ministério da Fazenda, é o caminho. Logicamente que a gente tem uma prioridade do Brasil hoje, que é se solidarizar com toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então isso vai estar na agenda, né, de todo o Congresso, de todas as autoridades. Eu, particularmente, tenho visto e tenho procurado, né, contribuir. O partido está fazendo a indicação para uma comissão externa de senadores e tentando encontrar soluções. Então o que está acontecendo no Rio Grande do Sul tem e deve ser prioridade no Brasil. E, claro, a gente vai, ao lado dessa agenda do Rio Grande do Sul, procurar andar também com essa agenda econômica. De certa forma, você até antecipou respondendo um pouco, mas eu ia lhe perguntar o seguinte: com base nessa história da desoneração, com base no PERSE que foi aprovado agora recentemente, o aumento das emendas, do volume das emendas para os congressistas, vocês só tiram do governo e não colocam, e aí, ao mesmo tempo, cobram que o governo consiga bancar aí a questão de um arcabouço fiscal responsável, que coloque o Brasil num nível de confiabilidade? Para o brasileiro que diz, olha, o Congresso só tira, só projeta para tirar e diminuir a arrecadação do Brasil, ao mesmo tempo cobra que o governo tenha ali, dê respostas fiscais interessantes. Luiz, foi bom que você disse que a gente já se antecipou um pouco, porque no desenvolver da nossa resposta anterior, a gente falou da agenda de aumento de arrecadação que nós demos ao governo. Bets online e apostas esportivas, taxação dos fundos offshore, dos fundos exclusivos, mudanças na lei do CARF, o tema da nova regra do ICMS. Todas essas agendas de arrecadação deram, por exemplo, nos 3 primeiros meses de 2024, janeiro, fevereiro e março, comparado com o mês anterior, um aumento de 80 bilhões de reais a mais de arrecadação, mesmo com a desoneração valendo, porque nos 3 primeiros meses, fruto da nossa lei, a desoneração está valendo. Então o governo não teve queda de arrecadação, muito pelo contrário, a agenda votada pelo Congresso deu um aumento de arrecadação muito superior que os 10 bi da desoneração. Essa é a briga política que existe, porque o ministro Fernando Haddad aponta o dedo para o Congresso, chamando de responsabilidade
fiscal, quando, na verdade, ele não reconhece que o Congresso aderiu a uma agenda econômica que deu ao governo um ganho de arrecadação muito mais, e nós teríamos o direito de apontar políticas públicas que dialogam com a vida real do cidadão brasileiro, tá certo? Para quem produz, para quem trabalha. Mas então esse é o ponto. O governo tem outras perspectivas também, né? Desde a história do DPVAT, desde a história da LDO, que vocês estão querendo um calendário para o pagamento sair das emendas, e o governo quer frear um tanto quanto isso. Vai dar confusão também? Está dando, porque o governo quer uma agenda que seja só dele. Ou seja, quando o governo monta toda uma agenda de arrecadação, é compreensível. O Congresso vai e acolhe e aprova a agenda de arrecadação. E quando o Congresso Nacional vem com uma agenda que, na verdade, é para reduzir carga tributária, diminuir imposto sobre geração de emprego para os setores que são intensivos em mão de obra, portanto, são os que mais empregam, pais e mães de família que tira da fila do desemprego e coloca para, com o suor do seu rosto, botar o pão na mesa da sua casa, o governo vai dizer, não, tem que cobrar imposto alto desse pessoal também. Essa é a discussão política que fez com que o Congresso, a base do governo, Luiz, isso é importante, a base do governo derrotou o veto do próprio governo. Disse, espera aí, vocês estão errados. Não é sem limite essa sanha arrecadatória para ir até o fim. Então, dentro da agenda econômica, está um pouco dessa discussão, o Congresso tem divergido do governo, e para você ter uma ideia, você fala desses 10 bi da desoneração. O governo aumentou o seu gasto público de 2022 para cá em 300 bilhões de reais, o gasto público do governo. Então, é errado quando o ministro aponta o dedo ao Congresso, dizendo que é irresponsabilidade do Congresso aprovar uma medida que beneficia o setor produtivo. Tudo que é para o Brasil, que é para quem produz, que é para o setor produtivo, é essa dificuldade. Aí diz que está errado, mas o gasto público do governo aumentou em 300 bi, com benefícios previdenciários, aumento do salário mínimo, o aumento dos bônus assistenciais. Mas, então, o gasto do governo aumentou 300 bi. Esse governo que União Brasil participa. Certo, mas que nós... Mas que é permitido divergir. E essa independência foi conquistada nas urnas, né? Então você tem uma presença, mas você tem uma divergência, que é do União Brasil, que é da base do governo, tanto que o governo teve o seu veto derrubado. Ou seja, o governo está equivocado. Essa agenda do governo, né, de querer aumentar imposto sobre emprego, ela está errada. E o Congresso Nacional, com independência, se posicionou. Eu quero lhe perguntar se hoje o senador Efraim Filho é governo ou é oposição? Qual é a posição que você se coloca nesse sentido? Mas antes, só para fazer uma coisa. A história do veto à LDO, ao calendário de pagamento dessas emendas, colocando ali meio com a faca no pescoço do governo para fazer esse pagamento das emendas do Congresso. E o seguro lá, eles passam ou não passam? Qual é a sua visão aí nesse sentido? Vocês derrubam o veto do governo, não derrubam? A questão do seguro é uma agenda do próprio governo, que o projeto é do próprio governo, que deve avançar, como foi aprovado na Câmara dos Deputados. A questão do calendário das emendas... E aumenta a arrecadação. E aumenta a arrecadação. É. O aumento do calendário das emendas... O calendário das emendas, a implantação é uma defesa do Congresso, que foi vetado, e hoje o governo praticamente tem isso como principal ponto. Então é difícil passar o calendário de pagamento das emendas, porque as emendas já são impositivas dentro daquele exercício. Impor um calendário é o que o governo é mais contra, mas ainda é um debate, está previsto para quinta-feira a sessão do Congresso Nacional, tá certo? E até lá vai depender muito também desse humor e desse clima com o Congresso Nacional. Foi adiada a semana passada, porque se a votação fosse na semana passada, o governo teria perdido, o veto teria sido derrubado. O governo preferiu ganhar um pouco mais de fôlego, um pouco mais de tempo para avançar. O que é que acontece? O governo ele não tem uma base realmente sólida. O governo não tem essa base sólida para impor a sua agenda. E isso é bom. Sabe por quê, Luiz? Porque, assim, no Executivo está quem ganhou a eleição. Nós tivemos uma eleição de 51% a 49%. Então, quem teve a maioria compõe o governo. Mas o Congresso, ele tem 100% da sociedade. Ele tem quem ganhou e tem quem perdeu a eleição. Por isso que essas ideias, elas não são um cheque em branco para quem está no Executivo. O Congresso Nacional ele tem essa capacidade moderadora e tem servido para uma agenda que avança. E você me perguntar, Efraim... Alguém que está acompanhando nossa entrevista agora, está assistindo frente a frente com o senador Efraim e chegou agora no Brasil, pode imaginar, olha, esse senador é um senador de oposição.
com toda essa fala, com todo esse discurso, é um senador de oposição. Mas vocês têm cargo no governo, vocês têm ministérios no governo Lula, e aí fica essa contradição. Afinal de contas, qual é o perfil nesse sentido? Não, e nesse caso, eu sempre fui muito franco e muito aberto. Eu estou defendendo um projeto que é de minha autoria. Então, eu coloquei esse projeto, protocolei esse projeto, defendi ele sempre abertamente, conquistei a maioria dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado, e acho que é um projeto que é bom para o Brasil. O projeto não precisa só ser bom para governo, não. Tem projeto que às vezes não é bom para governo, mas é bom para o Brasil. E essa é uma agenda que é boa para o Brasil. Então, é esse perfil de independência que me classifica. Eu não vou só bater palma para aquilo que é bom para o governo, não. E às vezes prejudica a Paraíba, às vezes prejudica o cidadão. Eu conquistei a minha independência aqui nas urnas da Paraíba. Aqui na Paraíba, quem acompanhou, veio o presidente Lula pedir votos aqui para Ricardo Coutinho do PT. Veio o ex-presidente Bolsonaro pedir votos para Bruno Roberto do PL. Vinha o governador do estado pedindo votos para Poliana. E eu derrotei os 3. Então, quer dizer, isso me deu a independência, é o povo da Paraíba que guia meus votos, a bandeira da Paraíba em primeiro lugar. Então, eu não tenho nenhuma vinculação com ninguém que veio aqui pedir voto para Efraim. Meu compromisso é com o povo da Paraíba. Então, projetos que são bons para o Brasil, vindo do governo, eu tenho ajudado a aprovar. Projetos que são ruins para o Brasil, mesmo que venham do governo, eu tenho votado contra, para que a gente possa ter uma coisa que seja boa para o Brasil e boa para a Paraíba. Aí, senador Efraim Filho, já começando quente aqui no nosso bate-papo. Você tem, além dessa pauta da desoneração, entre outras, você tem destacado, porque você ficou com a PEC, a relatoria da PEC, da história das drogas, né? A história do porte, da descriminalização das drogas. A história da quantidade. O STF já apontou ali que é preciso debater uma quantidade para poder criminalizar ou não. Você está com um debate lá, puxado pelo senador Rodrigo Pacheco, lá no Senado, contra essa posição do STF. Eu quero falar sobre isso, mas quero lhe perguntar, você tem comprado umas brigas de frente, protagonizando uns debates contra o STF. Você não tem medo disso não, senador, de ficar ali como linha de frente nesse embate com o Supremo Tribunal Federal? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui com o senador Efraim Filho.